Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Arthur de Almeida Buerimelo, sou advogado desde 2008 e eu trago aqui nesse canal, nesse espaço, notícias e matérias jurídicas que trazem benefícios para você e para sua família. Eu falo muito sobre planejamento patrimonial e sucessório, holding, testamento, doações, toda a parte tributária envolvida a isso também, mas também falamos de divórcio, falamos de inventário e de outras coisas. E hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre proteção patrimonial familiar. E eu vou fazer uma apresentação bem legal para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu preparei especificamente um material que eu quero apresentar. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês me seguirem. Isso, me siga no Instagram, é @ArthurAlmeidaBoer. Eu sempre posto lá conteúdo interessante. E com certeza, se você está vendo esse conteúdo aqui, aqueles conteúdos que eu publico lá vão ser importantes para você ou para sua família, tá? Uma das coisas que nós vamos responder hoje nesse vídeo, a holding evita inventário? Outra, vai aumentar os impostos? Bom, então fique até o final, porque no final é a melhor parte desse vídeo. E aproveita, curta, comenta e compartilha esse link para mais pessoas. E curta, e se inscreva, bata no sininho para o Instagram, para o YouTube, saber que esse vídeo é importante e nos recomendar para mais gente. Então, sem maiores delongas, eu sou especialista em direito de família e sucessões e estou trazendo um material muito importante que eu revisei para apresentar para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela. É um material bem bacana. Eu espero que vocês gostem. Então é esse, proteção do patrimônio familiar. E eu vou diminuir a tela aqui para ficar bem melhor para vocês compreenderem. Eu vou ficar no cantinho aqui para explicar muito bem e de forma mais dinâmica o que seria proteção patrimonial. Então vamos lá, nós vamos falar sobre estratégias jurídicas para preservar o que você construiu. Bom, eu entendo que a família, ela é sagrada. E por ela ser sagrada, ela tem que ser muito bem protegida, principalmente todos os esforços que você, o seu pai, sua mãe fizeram durante a vida para dar sustento e cabimento nessa família, sustentar toda a família. Então, ela deve ser protegida também, para que no futuro essa família permaneça unida, não haja conflitos entre os herdeiros e também tenha uma estrutura financeira adequada. Então aqui, nesse momento, nós vamos falar sobre planejamento patrimonial e sucessório, inventários e divórcios. Primeiro slide, 3 pilares da proteção patrimonial da família. 1, regime de bens no casamento. 2, planejamento patrimonial e sucessório. 3, inventários eficientes. E eu vou destacar no 1, regime de bens no casamento. É a principal informação que você ou sua família precisa repassar aos demais membros, de que a escolha de um regime de bens na hora do casamento ou na união estável é fundamental para a proteção familiar, inclusive da família, tá? 2, planejamento patrimonial e sucessório. Então, você casou e durante a vida você vai conquistando os bens através do seu trabalho árduo. A partir dali já é interessante você pensar no futuro seu, da sua família e dos seus filhos. Isso é planejamento patrimonial e sucessório. E 3, chega o momento da vida que nós saímos dessa, vamos para outro momento da vida, nós vamos para o céu. Mas nós precisamos deixar aqui boas informações, bons documentos, para que os que aqui ficaram consigam fazer satisfatoriamente e num tempo curto os inventários eficientes, tá bom, pessoal? Então ali, ó, cada pilar trabalha em conjunto para criar uma estratégia integrada de proteção patrimonial. E eu vou falar primeiro aqui do planejamento patrimonial e sucessório. O que é isso, Arthur? É a estruturação estratégica de bens e sucessão com otimização tributária e proteção contra riscos, tá? E de que forma, Arthur, que eu posso fazer o planejamento patrimonial e sucessório, que eu sempre estou ouvindo? Bom, nós dividimos isso em 4 categorias: a holding familiar, doações em vida, testamento com proteção e 4, seguro de vida e previdência privada. Vamos começar pela holding. O que é a holding familiar? É uma concentração e proteção de bens com otimização tributária, gestão profissional, controle total da gestão da empresa.
os bens imóveis são transformados em cotas sociais. O que que é isso? Você, vamos supor, tem 2, 3 apartamentos, você vai constituir uma holding, vai colocar esses apartamentos na empresa e você não vai ser mais dono do imóvel, vai ser dono da empresa e através da empresa você tem cotas. Então, o dono real dos negócios, dos imóveis, será a empresa e você, como gestor, vai poder fazer da forma com que quiser, através das cotas sociais. 2, doações em vida. Transferência estratégica com reserva de usufruto, cláusulas protetivas, como de reversão, inalienabilidade, imperabilidade e incomunicabilidade. A doação na vida é você, chegou a partir do momento da vida, que já está pensando em fazer uma doação de bens para os seus filhos, dar uma casa para o Pedrinho, um apartamento para a Joaninha, dar em dinheiro para o Marquinho. Então você começa a fazer essa partilha para evitar que no futuro também haja algum conflito, e você, inclusive, pode fazer doação de cotas sociais, porque provavelmente, às vezes, você tem um filho que tem mais aptidão para o negócio, e é ele que vai ficar gerindo o seu negócio principal, tá? Então, você pode fazer doações em vida. 3, testamento com proteção. O testamento é uma doação que a gente fala, eu falo brincando, depois que você morreu. Você vai colocar no documento como que você quer distribuir os bens que você adquiriu. E você pode discutir nesse testamento diversas coisas, inclusive reconhecer filhos havidos fora do casamento ou antes do casamento. Então, lá, permite o testamento, permite organizar a sucessão patrimonial e manifestar desejos finais, respeitando 50% dos bens para herdeiros necessários, filhos, pais e cônjuges. Pode definir a partilha de bens, beneficiar terceiros, nomear tutores para os menores e reconhecer filho. Então, o testamento também é um ótimo produto, um ótimo instrumento de planejamento sucessório. E 4, seguro de vida e previdência privada. Eu sempre gosto de sugerir e recomendar meus clientes que tenham, independente desses outros 3 itens, tenham seguro de vida e previdência privada, porque vai ajudar, tenho certeza absoluta, é fundamental, vai ajudar os herdeiros que ficam e o cônjuge que está em vida, está vivendo também, para resolver algumas pendências que ficaram, mas também para pagar custas de inventário, honorários advocatícios, taxas de cartórios e impostos. Então, eles não vão ter que tirar bem dinheiro do patrimônio particular ou vender um imóvel que você deixou. Eles vão ter esse dinheiro imediatamente, após 30 dias mais ou menos, sem ter que passar por inventário ainda. E é isso o melhor benefício. Não passa por inventário, não paga imposto, os herdeiros recebem líquido isso daí, tá? Então é um excelente. E a holding, planejamento patrimonial, o que que ele te traz de oportunidade também? Economia comprovada, principalmente se você utilizar a sua holding para locação, oferir rendas com alocação. Até 50% em tributos de economia que você pode ter com uma holding locando os seus bens. Então, você integralizou seus imóveis, você aluga seus imóveis, a economia pode gerar até 50% de economia no valor dos impostos que você pagaria na pessoa jurídica. Na venda de imóveis, o ganho de capital, GCAP, é de 6,73 sobre a venda, enquanto na PF, pessoa física, vai de 15% a 22,5% sobre o lucro. Então, se você for constituir uma holding para fins de planejamento e pensar em vender, fazer compra e venda, é muito importante você considerar os cálculos que devem ser feitos para ver se você não vai pagar mais impostos do que na pessoa física. Tá joia? Então, holding familiar, o que é? Proteção, controle e sucessão segura. 1. É uma pessoa jurídica que concentra e administra o patrimônio familiar. 2. Oferece proteção contra riscos pessoais, empresariais e dívidas. 3. Facilita a sucessão em vida com controle total da família. 4. Reduz drasticamente a necessidade de inventário. 5. Permite planejamento tributário estruturado e otimizado. E eu trago um caso real para vocês terem noção de qual benefício que pode advir com uma holding familiar se você usa para alocação. Uma família com 5 imóveis em investimentos estruturou uma holding e reduziu o imposto de renda de locação, que era de 27,5%, para aproximadamente 15%. Em uma renda aproximada de R$20 mil por mês de locação, ela te traz uma economia de 22.800, o que representa um 13º para a empresa, com certeza. Se você tiver mais ou menos nesse valor, a economia vai te gerar um 13º aluguel. Isso é ótimo, né, meus amigos? E uma holding mista, o que que é?
É uma tributação inteligente para altas rendas, pessoas físicas, alta renda. Agora, no início de 2026, houve uma reforma tributária e o que ela especificou-se? Que o empresário, pessoa física, vai ter tributação nos dividendos. Quando ele trouxer dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, acima de 50 mil reais, vai ter uma alíquota de 10% retido na fonte. Então, você, empresário, médico, tem a sua clínica e você vai fazer aquelas retiradas ou pegar os rendimentos dela, não o prolabore, os rendimentos dela, os lucros, acima de 50 mil reais, começa a ter um imposto de renda mínimo de 10%, tá? Logicamente que no final, quando você vai fazer o ajuste da pessoa física, declaração de imposto de renda da pessoa física depois, vai ter um ajuste nessa alíquota, tá? Mas de imediato, quando você sacar 51 mil, 50 mil, vai ter os 10% que você vai ter que pagar de imposto. E lá na frente, talvez você ressarça. Mas uma coisa é certa, quem ofere e quem traz rendimentos acima de 100 mil reais por mês, já vai ter um imposto mínimo que é de 10%. Então, se você vai faturar, se você vai distribuir lucros acima de 100 mil reais por mês, ou de 1 milhão e 200 por ano, você vai ter um lucro, um imposto de renda mínimo de 10%, que vai representar aí 120 mil por ano de imposto que você vai pagar. Em 5 anos são 600 mil reais. E se você aderir a essa estratégia que a gente apresenta aos nossos clientes, você não vai ficar pagando esse imposto. Então, como é que é? É um planejamento tributário especializado para médicos e empresários, decorrente da Lei 15.270 de 2025. Então, ela é própria para quem distribui lucros e rendas acima de 50 mil reais da pessoa jurídica para a pessoa física. Ela traz otimização fiscal, proteção patrimonial, planejamento sucessório e segurança jurídica e pode dar uma economia de até 10% ao ano. E como que funciona, Arthur? Então, você tem o teu negócio, a tua empresa, ela está funcionando redondamente. Nós criamos uma holding mista, uma holding de participação. Ela vai se tornar sócia dessa empresa. E quando você for distribuir os lucros da empresa, você não vai distribuir para a pessoa física, e sim para a pessoa jurídica. E ela, através dela, vai fazer os investimentos em imóveis, adquirir patrimônio, e ela vai ser usada para, no futuro, ou já no momento, fazer um planejamento sucessório para os seus herdeiros, seus cônjuges, o seu cônjuge, entendeu? Então, ela ajuda muito no planejamento tributário, para você evitar o pagamento de 10% de imposto de renda, serve também como planejamento sucessório, porque através dessa outra empresa você consegue fazer doação de cotas e fazer a sucessão da empresa. E 3, uma proteção patrimonial, porque você vai estar por trás de 2 empresas, então o patrimônio vai estar muito bem protegido. Joia? Passado essa parte das holdings, vamos falar sobre outra forma de planejamento sucessório, que são o testamento. Sim, testamento faz sim planejamento sucessório. Testamentos e legados é a vontade protegida daquela pessoa que está se organizando. Então, é do patriarca ou da matriarca, tá? Então, como que nós podemos dispor do patrimônio? Através de testamentos inteligentes, elaboração de testamentos com cláusulas avançadas de proteção e estrutura clara, tá? Codicílios é um nome diferente, né, meus amigos? Mas é assim, é um documento particular simples que através dele você dispõe de pequenos objetos, joias, roupas, móveis. Você pode fazer por escrito, não tem muita formalidade. Inclusive, você pode escrever de que forma que você quer ser enterrado quando vier a falecer, se é cremação ou enterro convencional, tá? 3, legados específicos. Legados com condições de proteção para herdeiros vulneráveis, por exemplo. Olha um exemplo. Vamos supor, pessoa A, ela tem uma filha B. E vai nascer um neto. Ou já nasceu o neto. O neto é C. Como é que funciona esse legado específico? A avó, que é a letra A, pode doar um bem para a filha, que é a letra B, sob a condição de, quando a criança, que é o neto, que é o C, completar 18 anos, a mãe, que é a letra B, faça a doação do imóvel para o neto, ou entregue as rendas desse imóvel para o neto poder custear seus estudos. Esse é um exemplo, tem vários exemplos, mas só para você entender como que dá para ser feito também, tá? E 4, cláusulas restritivas testamentárias, que são aquelas cláusulas de impenhorabilidade. Então, se você tem um bem, ele não poderá ser impenhorável, você não pode dar em garantia, e não pode responder por dívidas anteriores. Incomunicabilidade, então, se o herdeiro vier casar em um regime de comunhão total de bens, esse bem, se ocorrer o divórcio,
não vai comunicar, não vai ser partilhado. E inalienabilidade. Você doar um bem para um filho e não quer, com certeza, que ele venda esse bem, quer que fique como uma proteção, uma casa, para que ele sinta-se seguro e não gaste dinheiro com outras coisas. Tá? Então, o diferencial, testamentos que protegem não apenas a transmissão, mas também a integridade do patrimônio da família. Agora vamos falar sobre divórcio. Divórcio com segurança jurídica e dignidade. Então, nós elaboramos e trabalhamos com divórcio, fazemos divórcio consensual, resolução, que é uma resolução rápida, geralmente, quando há acordo entre as partes e quando não há menor de idade, tá? Tem o divórcio litigioso, quando as partes não concordam com os termos do acordo, por exemplo, não acordam com a partilha dos bens, e quando há menores de idade também, geralmente é tudo na justiça. Nós fazemos a partilha de bens também, nós acompanhamos os clientes na partilha de bens, porque na partilha de bens é um dos momentos mais importantes do divórcio, porque ela tem que ter uma avaliação justa dos imóveis, às vezes de investimentos ou de empresas, às vezes o marido ou a esposa é sócia ou possui uma empresa. Na hora que for fazer esse divórcio, tem que ser bem avaliado as cotas da empresa para que nenhuma das partes saiam prejudicadas, tá? Então, a partilha de acordo com o regime de bens e preservando os bens próprios. Também trabalhamos aí com pensão alimentícia para filhos e cônjuge e guarda de filhos visando a proteção das crianças. Então, destacando partilha inteligência no divórcio. Protege o seu patrimônio durante o fim do casamento, ou fim da união estável, que seria o divórcio, ou o fim do casamento, que seria o divórcio, tá? Então, numa partilha inteligente, você tem que ter uma avaliação técnica, correto? Uma análise completa de todos os ativos, imóveis, empresas, investimentos e bens móveis, para fim que seja dividido de forma justa. Negociação estratégica, defesa ativa para proteger seu patrimônio e maximizar sua posição. Então, você tem que ter uma defesa ou um acompanhamento muito estratégico, porque se principalmente o divórcio for litigioso, você tem que jogar como se fosse um xadrez. Tem que saber cada passo dar e já imaginar o próximo passo do seu ex-cônjuge, podemos dizer assim. E estruturação de acordo. Às vezes o processo não vai até o final. Às vezes existe a possibilidade de um acordo. Então, nós trabalhamos pensando no bem do cliente e no que seria justo para ele, a gente fazer um acordo que seja muito bom, e não só para o meu cliente, mas também tem que ser bom para todo mundo, né? Então, passando essa parte de divórcio e partilha, vamos falar de inventário. Inventário eficiente é aquele que transmite os bens sem conflitos, tá? Então, além disso, tem que ter minimização de impostos, um planejamento tributário para não pagar mais impostos do que o devido, resolução de conflitos, mediação, estratégia entre os herdeiros para preservar os relacionamentos e o patrimônio, tá? E proteção de menores, garantia de proteção aos menores e seguranças aos herdeiros incapazes. Eventualmente tem inventários que existem, os pais, os filhos, né, são menores de idade, então tem que proteger o melhor interesse das crianças. O inventário também pode ser feito de forma extrajudicial ou judicial, tá joia? Então, geralmente o inventário extrajudicial, que são nos cartórios, sai mais rápido do que o inventário judicial. Mas, eventualmente, não há possibilidade de fazer inventário extrajudicial, a gente vai na justiça e tenta fazer da melhor forma possível e mais rápido possível, tá? Então, a gente atendeu já diversas famílias e até então não tivemos problemas com o inventário, os clientes saíam 100% satisfeitos e é essa a nossa missão por aqui. E aquela perguntinha que eu fiz, vou até jogar aqui de novo. A holding evita o inventário ou mais? O planejamento sucessório reduz ou elimina a necessidade de inventário? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu já vi diversos profissionais falarem que o planejamento sucessório elimina o inventário, mas 90 e poucos % das oportunidades ou das situações não elimina, e eu sou muito claro. Então, minha resposta é depende da situação, tá? Depende. Mas uma coisa é certa que, por exemplo, no estado do Paraná, se você fizer um planejamento sucessório esse ano, você vai economizar tranquilamente 100% de impostos. Por quê, Arthur? Porque há
progressividade do ITCMD, que é o imposto da herança, vai subir de 4%, pode chegar a 8%. E aí, se você tem um patrimônio talvez seja relevante de 2, 3 milhões, 1 milhão, pode ser que no próximo ano o Estado já implemente uma progressividade do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o imposto do inventário, o imposto da doação. Então, hoje no Paraná, a alíquota é de 4% fixa para qualquer valor de patrimônio, sobre o valor do patrimônio. Já foi aprovado pelo Congresso Nacional que todos os estados têm que fazer uma progressividade dessa taxa de 2% a 8%. Paraná, enquanto é fixo, por enquanto é fixo, mas no futuro, breve, talvez no final do ano, já aprove para o ano que vem, fazer um escalonamento de patrimônio, de valor de alíquotas, para que chegue a 8%. Então, se você fizer ainda enquanto a alíquota é fixa, é garantia que você vai pagar somente 4% de ITCMD. Então, resumindo, o planejamento sucessório, de que forma que ele pode ocorrer? 1. Holding familiar estruturada. 2. Doações em vida. 3. Testamento com cláusulas. 4. Seguro de vida e previdência privada. Se você atender algum desses requisitos, ou vários desses requisitos, vai ter um resultado garantido, porque vai trazer economia de tempo, segurança jurídica e ausência de conflitos familiares. E o nosso escritório, agora eu vou falar um pouquinho do nosso serviço. Nosso escritório, eu digo que é um escritório boutique, porque nós não atendemos alta demanda. Nosso objetivo não é atender diversas pessoas. Nosso objetivo é atender poucas pessoas, mas com serviço dedicado do começo ao fim, sem terceirizar serviço para outras pessoas. As pessoas, quando procuram, me veem aqui no canal, elas querem falar comigo, elas querem que o Arthur tome frente do processo ou do problema dessa pessoa. Então, aí eu não consigo atender muitas pessoas. Então, eu falo que o nosso escritório é boutique, justamente porque ele preza por atendimento e dedicação exclusiva aos clientes do começo ao fim. Então, é um atendimento personalizado que garante atenção única ao seu caso e especializado em 4 áreas de direito, tá? Então, aqui a gente preza muito por responsabilidade, compromisso integral com o sucesso do seu caso, tratando cada detalhe com máxima dedicação, empatia, compreensão profunda das emoções e das necessidades familiares em momentos delicados, estratégia, planejamento jurídico personalizado que protege seus interesses com inteligência e precisão, e discrição, sigilo absoluto e confidencialidade garantida em todas as situações. Seu caso será muito bem trabalhado com a atenção que ele merece, garantia de um escritório boutique dedicado exclusivamente à proteção do seu patrimônio e harmonia familiar. E como que funciona, Arthur, o trabalho? Se tiver interesse, como que é mais ou menos o serviço aí? Bom, aqui é um processo bem claro e transparente. Primeiro a gente faz uma consulta inicial, uma reunião para entender a situação patrimonial e familiar, os objetivos, as necessidades específicas, sem compromisso. No segundo passo, a gente faz um diagnóstico jurídico, uma análise mais detalhada do patrimônio, das relações familiares, e a identificação de quais riscos podem ocorrer e oportunidades. Depois, um passinho mais da frente, já é começar a traçar as estratégias devidas que a gente descobriu e que a gente tomou conhecimento através dos outros itens, né? E ali a gente começa a elaborar um plano jurídico completo com as melhores ferramentas e instrumentos jurídicos para o seu caso. E no item 4, a gente já executa o serviço, tá? Então, na parte de planejamento sucessório especificamente, você pode contratar talvez uma consulta inicial, depois uma consulta de um diagnóstico, depois uma consulta, um diagnóstico e uma estratégia, e deixar, por fim, uma execução do serviço. Isso fica a critério do cliente. Tá joia? E quem é o Arthur Boer? Então, bom, eu sou advogado desde 2008, então eu tenho uma experiência de mais de 15 anos, e no decorrer da minha carreira me especializei em várias áreas do direito, justamente para atender você e sua família, para ter mais capacitação para responder por todas as partes do planejamento sucessório. Então, eu sou especialista em direito de famílias e sucessões, pós-graduado também em direito tributário, pós-graduado em direito do trabalho e processo do trabalho, pós-graduado também em direito penal. Então, esse conjunto de pós-graduações, de especializações, me gabaritam para fazer um atendimento muito personalizado para você e para sua família. Sou registrado aqui na OAB Paraná, 46392, mas eu atendo todo o Brasil. Inclusive, se você quiser marcar uma consulta comigo, me chama aqui, vou deixar o link no WhatsApp, você me encontra nas redes sociais. Faço com certeza um atendimento personalizado para você e para sua família. Eu sempre digo que a sua família
merece proteção. E essa proteção, ela pode ser material ou imaterial. Muitas vezes, a gente trata de processos com as pessoas que não há bens materiais, mas há alguns problemas imateriais, problemas de relacionamento, problemas de problemas que fogem do caráter financeiro. Às vezes, o financeiro, o material, é só um detalhe naquele caso. E o pior é as relações entre familiares, entre ex-maridos, entre irmãos. Então, a gente trabalha muito bem essa parte imaterial que eu digo, tá? Aqui eu vou deixar meu telefone WhatsApp, meu telefone direto, tem meu e-mail. Eu sou aqui de Maringá, no Paraná, mas como eu disse, eu atendo o Brasil inteiro. Agende uma consulta comigo, porque cada família merece atenção única e uma estratégia que proteja o que foi construído. Então, somos um escritório boutique dedicado exclusivamente à proteção do seu patrimônio familiar. Vamos retornar aqui à tela. Que legal que você me acompanhou até o final dessa apresentação. Foi mais ou menos uma aula aí sobre direito de família e direito sucessório, que a gente pôde falar um pouco sobre planejamento sucessório, sobre divórcio e inventário. E às vezes você sai com algumas dúvidas, porque num vídeo desse não dá para fazer uma aula completa explicando tudo. E para isso você pode me procurar, ou às vezes aqui no canal você pode encontrar algum assunto que tenha mais, que eu possa ter entrado mais profundamente, detalhando cada assunto, tá? Mas se você quiser, me chama no WhatsApp, me procura, me manda uma mensagem aqui mesmo nos comentários, ou me procura nessa rede social, ó. Eu vou colocar aqui Arthur Almeida Buer, que você vai encontrar diversos materiais e um link lá para você falar especificamente comigo. Então, eu vou ser objetivo. A holding evita o inventário, 90 e poucos por cento das holdings não evitam inventário, mas dá para você fazer um planejamento para você, quando falecer, os seus herdeiros, os seus cotistas não passarem muito apuro. Quando que ela não vai evitar o inventário, Arthur? A holding não vai evitar o inventário quando todas as cotas sociais estiverem em nome da esposa ou dos herdeiros, beleza? Bem objetivo. Outra pergunta que eu vou responder de novo para vocês: vai aumentar impostos? Sim. Principalmente, o principal é o ITCMD, que cada estado tem sua alíquota. Aqui no Paraná é 4%. E a gente acredita que no próximo ano, no mais tardar no outro, essa alíquota vai ser progressiva por determinação do Congresso de uma nova lei que foi aprovada, que determina que deve ser progressiva até 8%. Então, se no Paraná é hoje, dependendo do valor do teu patrimônio, se você for fazer uma doação, planejamento acessório ou inventário no futuro, essa alíquota vai dobrar para 8%. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Então, vou lembrar, por favor, dá uma moral para a gente. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Acione o sininho, porque vai ajudar as pessoas ao YouTube a reconhecer o nosso trabalho, a nossa importância e vai recomendar para mais gente. Eu espero você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e eu espero que eu tenha ajudado você e a sua família. É isso, para isso que a gente está aqui, porque família é sagrada.